Primeiro vereador inscrito, vereador Wagner Petrini, com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, pessoal que nos acompanha, nos assiste pela TV Câmara e pelas redes sociais. Antes de começar meu grande expediente, quero deixar aqui, desejar boa viagem, que tragam um retorno bom aí para a nossa cidade, nossos colegas vereadores aí que estão viajando em prol de Caxias do Sul. Hoje meu assunto, colegas vereadores, pessoal que nos assistem, é um assunto que a semana inteira está aqui na casa, nos meios de comunicações e entre a população, que é o transporte público. A licitação, a nova licitação aí para a concessão aí do serviço no transporte urbano aí para os próximos 15 anos. Na terça-feira, na segunda-feira, a gente teve a abertura dos envelopes. Na terça-feira, a gente teve manifestação de diversos vereadores aqui, acompanhei. Tivemos manifestações nos meios de comunicações e a gente vê muitas pessoas com informações desencontradas e pessoas dando algumas informações ilusórias para as pessoas. Então, aqui, nessa minha fala de hoje, eu quero fazer um breve resumo do que vem acontecendo aí nos últimos anos e para que as pessoas ali na frente não caiam de novo em discursos para ser usados em campanhas eleitorais. Então, a gente sabe que lá em 2000 iniciou-se o contrato com a empresa que hoje está aí, a Visart. Em 2010 teve a prorrogação, fiz um breve resumo, e em dezembro de 2019, a gestão do prefeito Guerra, ela, sem dizer que o prefeito Guerra, ex-prefeito Guerra, né, ele tinha uma certa divergência com a empresa que prestava, porque ele usou muito na sua campanha eleitoral a empresa de transporte público, enganando diversas pessoas com o discurso de que teria algumas empresas operando a mesma linha, lançou um edital de forma que traria prejuízo para a nossa cidade, que seria 2 bacias de captação. Ele lançou, então, um edital que previa a divisão da cidade em 2 bacias operacionais. O prefeito Daniel Guerra, então, ele vendeu, né? Todos os vereadores aqui da casa sabem, e muitas pessoas depois acabaram acompanhando, que ele vendeu uma ilusão, né? Da concorrência no transporte coletivo aqui de Caxias. E ele lançou, né, esse edital na época. Com o impeachment daí do prefeito Guerra, o governo que assumiu, o Cassini Frisso, eles então suspenderam o edital e para se ter então um estudo mais aprofundado na questão tanto jurídica como o sistema de operacional, que a gente sabe que bacias separadas para empresas diferentes não daria certo, não teria como 2 empresas fazer a mesma linha, tu não teria como escolher na época como se foi vendido, que você poderia pegar o ônibus, o primeiro ônibus ou o segundo, o verde ou o azul, de uma empresa ou de outra, com passagem mais barata. Não, a passagem seria a mesma. Então, isso muitas pessoas se confundiram na época da campanha. Eu, como presidente da SEDUT, quem me acompanha sabe, os colegas vereadores, todo o ano de 2020 a gente foi muito parceiro do Executivo, tentando ajudar na questão da elaboração do edital. Na época, de 2020, nós tínhamos o prefeito Adiló, que fazia parte, nós tínhamos a vereadora Paula Iores, hoje vice-prefeita, tinha o vereador Felipe Gremelmaier, e nós tínhamos também o vereador Edson da Rosa, vereadores muito experientes que contribuíram muito. Fevereiro de 2020, então, no dia 12 de março, a gente, junto com aquela comissão, com muito apoio da vereadora Paula Iores, a gente resolveu, então, para tornar público e trazer a comunidade, fazer uma audiência pública. E naquela ocasião lá a gente teve uma participação muito grande, né, de diversas entidades, UAB, empresas, arquitetos, pessoas das empresas de transporte. A gente esteve aqui na casa, na Câmara de Vereadores, fomos até quem estava e acompanhou aquela vez, era já passadas 11 horas da noite e nós estávamos na casa discutindo. Seguindo, então, em maio, aí a gente já estava em pandemia, a gente esteve reunido de novo com o secretário para tratar da superlotação dos ônibus na época e novamente sobre o edital. Em setembro de 2020, aqui na casa, chegou então
a minuta do documento, aquele termo de referência. Também depois teve aquela alteração da lei de 56. E quem era da comissão e quem acompanhou, a gente ficou por mais de 3 horas na comissão, lendo ponto a ponto daquele termo de referência, ajustando e tentando deixar ele mais alinhado possível. E depois esperar que fosse para o Tribunal de Contas e para o jurídico, para que realmente, a hora que fosse lançado, não ter problema. E foi o que aconteceu. No dia 29 de setembro do ano passado, então teve uma audiência pública de forma online, que era o que tinha que ter no rito, aconteceu, e aí chegaram as eleições municipais no final do ano. Então, quando chegou as eleições no final do ano, a gente não se viu mais falar no edital. O pessoal estava, como é que se diz, ocupado com outras situações. A gente chegou agora até março e eu, quanto presidente da SEDUT, fiquei preocupado, os integrantes da comissão também. Então, no dia 13 de março, agora, no mês passado, cobrei aqui publicamente, diversos vereadores se manifestaram, e na outra semana o edital, então, foi lançado pela prefeitura aqui de Caxias do Sul. Eu, como presidente da SEDUT, sempre tive a preocupação de tornar mais transparente possível a licitação, porque a gente sabe que é um assunto que ali fora ele mistura muito, e as pessoas usam esse assunto do transporte público para muitas vezes colocar a população contra a prefeitura e contra os vereadores, que muitas vezes a população acha que é a mesma coisa, o vereador, a prefeitura. Então aqui eu quero deixar bem claro o papel da SEDUT e dos vereadores nessa tramitação. Eu peço o pessoal da casa coloque uma imagem, fazendo um favor, que é da última segunda-feira, essa imagem que está aparecendo. Então, eu, como presidente da SEDUT, tinha outros vereadores que não aparecem aqui na imagem, estava lá o Maurício Marcon, que é integrante da SEDUT, estava o Scalco também, mas eu tive o dever, e eu tinha esse compromisso de estar presente na abertura dos envelopes nessa segunda-feira, que passou lá na Câmara de Vereadores, e realmente acompanhei do começo ao fim. Nós tivemos só uma empresa interessada, que foi a Visate, e hoje eu agradeço que nós temos que agradecer que teve uma empresa, que a gente sabe que o transporte público, não só em Caxias do Sul, mas em diversas cidades grandes aqui do Rio Grande do Sul e no resto do nosso país, o transporte público vem sofrendo pela tecnologia, pela defasagem, algumas empresas por má prestação de serviço, mas a gente tem que analisar que hoje as pessoas têm o transporte por aplicativo, tem outros meios de deslocamento. A parte vereador, Wagner. Em seguida eu passo os apartes. Então a gente fica muito preocupado, e uma das preocupações era que a abertura dos envelopes não tivesse empresa. Eu, como presidente da SEDUT e outros vereadores, eu tenho certeza que a gente sente por não ter outras empresas que participaram, mas a gente tem que agradecer por ter essa empresa que vai prestar o serviço. O que a gente tem que... E por não aparecer outra empresa, o valor ficou o máximo que previa o edital, de R$ 4,75. Então, a partir de agora... sem contar que esse valor ele é compatível de mercado, como o Canoas, Viamão, que tem uma passagem de 4,80, 4,60, eu fiz algumas anotações aqui e que já prevê reajustes. Então, a gente sabe que tem agora, a partir de maio, que é a previsão para se assinar esse contrato com a Visate, a gente vai continuar acompanhando aqui como presidente da comissão, e eu tenho certeza que os vereadores também, a gente vai tentar acompanhar e tentar ajudar o executivo para que o nosso prefeito consiga, nem que seja subsidiando de alguma forma, para que essa passagem barateie e atraia o pessoal, os passageiros, para que a gente não tenha prejuízo logo ali na frente e acabe quem sendo prejudicado sendo a cidade inteira. Quem precisa. Eu vou passar os apartes, mas de imediato eu vou pedir já uma declaração do líder D'Ambrosio, nosso líder. Uma declaração do líder, segue o nosso colega Wagner. Em declaração de líder, a bancada do PSB continua. Wagner Petrini com a palavra. Então, o vereador Rafael Bueno pediu? Sim. Com a palavra, Rafael.
Vereador Wagner, o senhor trouxe um histórico que o senhor, enquanto presidente, participou de todo esse processo, principalmente no ano passado e agora neste. Eu participei das audiências públicas, das reuniões, antes presidida pelo vereador Frisso, né, na época, e aonde estiveram todos os secretários de transportes nos últimos anos, as gestões de Caxias do Sul estiveram presentes, inclusive, em gestões. Mas esse histórico o senhor relembra, vereador? Eu também quero dizer que o prefeito Cassado, ele causou um grande estelionato eleitoral, principalmente para aquelas pessoas que acreditaram que ele iria fazer uma grande lava-jato nas planilhas da Visat. E até hoje a gente não sabe uma linha sequer da tal lava-jato nas planilhas. Sabe, vereador Wagner, a pior coisa que tem, que a população não acredita mais em político, tem nojo de políticos, é que prometem as coisas e não cumprem, né? Eu quero acreditar na palavra do prefeito Adiló, que na época, enquanto candidato a prefeito, eu conversei com o Adiló e disse: vereador, o senhor tem condições de realmente fazer isso? Eu sentava do lado dele na sessão e nós conversamos por muitos períodos, né, sobre esse assunto da Visat. Então, nós não podemos mais uma vez ludibriar a boa-fé de quem acreditou nessa promessa de baixar para 13,50 a passagem do ônibus, né? Eu quero só dizer, o senhor fez um histórico, enquanto o senhor falava, eu anotei. Na época do prefeito Alceu Barbosa Velho, em 4 anos, a passagem de 2013 para 2016 passou de 2,85 para 13,40. Teve um aumento de 55 centavos. Vamos lembrar que nessa época foram retirados o ISS e a taxa de administração, né, então o imposto e a taxa de administração que o próprio usuário paga, né, em cima da passagem, esses dois foram retirados. O prefeito Cassado, em 3 anos, aumentou de 13,40 para 4,25, 85 centavos. Ele aumentou a passagem de ônibus. Agora, vereador, nós também temos que lembrar na sua fala que o ano passado e este ano, o ano passado foram retiradas a passagem de ônibus dos idosos, os horários de ônibus foram reduzidos, nós aprovamos a redução do final do mês, professores e outras questões aí que estão na bebida para serem retiradas. Eu quero acreditar e tenho fé no prefeito Adiló que ele realmente vai cumprir com a palavra de campanha de chegar aos 13,50 a passagem de ônibus. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador, pela contribuição. Você fala muito bem, puxou um histórico também ali, números, realidade, só verdades. Qual é o outro vereador que me pediu a parte? Cadori. Cadori, com a palavra. Vereador Wagner, é importante as tuas colocações, a exposição, o histórico em relação ao transporte público municipal. É um problema gravíssimo. É um problema que exige soluções e o prefeito Adiló seguiu aquilo que compete a ele. Apresentou a licitação, a possibilidade de várias empresas digamos, demonstrarem interesse e só se apresentou a Visat. A solução, ela é difícil. No dia a dia, na nossa sociedade, se coloca muito esse assunto do monopólio. Eu sempre defendi a concorrência. Eu sempre fui a favor de que tenham mais empresas competindo no mercado. Mas se apresentou a Visat. Então, em cima disso, o prefeito Adiló vai se debruçar, vai tentar reduzir o máximo o valor da passagem. Porque ele tem, como todos nós temos, vereadores, uma preocupação com o trabalhador de um modo geral, com o trabalhador de uma forma especial, para que esse valor seja o mínimo possível. A crise, ela atinge a todos os setores. Então, também será difícil conseguir um valor reduzido, mas tudo será feito para que o valor seja aquele preconizado pelo prefeito e falado na campanha. Mas o momento é difícil, o aumento do combustível, uma série de situações, agravou a possibilidade de um valor menor. Mas, com certeza, a dedicação do Executivo será para que o valor da passagem seja o menor possível. Bonita a tua explanação, vereador.
e é importante que a sociedade acompanhe e faça a sua opinião sobre o transporte coletivo em Caxias do Sul. Muito obrigado pela parte. Obrigado, Cadore. A gente sabe, eu também tenho certeza que o prefeito Adiló vai se dedicar aí, vamos sentar junto com a empresa, de tentar de alguma forma aí chegar o mais perto possível desses 13,50, tirando essa diferença que tem, e isso que a gente já mencionou, que é o aumento de produtos, a gente sabe, então a gente vai torcer aí, vamos estar tentando contribuir para que ele chegue o mais perto possível aí de um preço justo, barato, para que atraia, seja um transporte de qualidade e atraia o passageiro. A gente viu ontem, eu estava lendo o Pioneiro Online, tem gente que gosta de passar vergonha. A gente tem aqui, já viu nas urnas que tu engana a população uma vez, depois não engana mais. O Júlio César não pode ver uma vergonha que quer passar. Estava lá no Pioneiro falando do edital imaginário lá, que tinha 4 empresas, engraçadas, as empresas sumiram de uma hora para outra. As empresas queriam concorrer, nós estamos falando de Caxias do Sul, uma cidade com 500 mil habitantes. Uma empresa, uma até poderia desistir de uma hora para outra de concorrer ao transporte, agora assumiram todas? Será que porque tinha algum toque especial? Então, a gente tem que cuidar muito, e pior que tem pessoas ainda que acreditam e vão atrás. Então, desculpe, Júlio César, mas você foi infeliz na sua fala. Agora, deixar claro, novamente, então, tiveram a oportunidade de participar da licitação. Não participaram, então esse assunto, quando entrarem nesse assunto em eleição ou população em debate, eu sou prova disso, que o certame, a licitação foi totalmente divulgada, aberta, e não teve outra empresa interessada em participar do transporte coletivo de Caxias do Sul. Então esse assunto morre aqui, agora vamos tentar ajudar a prefeitura, que o prefeito Adiló consiga baratear essa passagem. No mais era isso, meu grande expediente, e logo ali na frente nós vamos estarei entrando com o assunto que também é uma preocupação de diversos vereadores. A gente já conversou dentro da SEDUT, que é a Lei das Águas, que é um assunto aí que interessa para o desenvolvimento urbano de Caxias do Sul. Alguém tinha me pedido uma parte? Eu. Vereador Felipe, sua parte. Vereador Moleque, primeiro quero lhe cumprimentar pelo histórico feito, né, desse trabalho nos últimos anos com relação a esse tema. É extremamente importante. O vereador Rafael resgatou algumas situações importantes também. Eu concordo com o senhor, quando vem alguém do governo anterior falar alguma coisa, não tem moral para falar, né? Não tem. Não propuseram nada, pelo contrário, né? Atrapalharam a cidade, não fizeram uma obra para o transporte coletivo de Caxias do Sul. Nós pegarmos só alguns anos do governo Sartori, vereador Moleque, nós vamos lá, o viaduto Campo dos Bugres, a rótula da ligação da BR-116 com a Avenida Bruno Segala, a terceira pista da perimetral até São Romédio, a perimetral norte, a ligação com a BR-116, o viaduto da Zona Norte no bairro Fátima, vereador Renato, o quanto isso impactou no transporte para as pessoas, o binário da Moreira César com a Pio 12, a ligação da São Leopoldo com a Visconde de Pelotas. Então, o governo anterior não fez nada, não propôs nada, só iludiu a população em cima de um tema que não conseguiu sequer encaminhar corretamente uma licitação ou um processo público de renovação ou de nova empresa no transporte público de Caxias do Sul. O processo licitatório, para mim, agora é vencido, é uma etapa vencida, como o senhor comentou. Nós temos que debater a partir de agora os 13,50. Né? Quem prometeu em campanha que viria a 13,50 a passagem foi o atual prefeito. E é isso que nós estamos esperando a partir desse momento. Né? A Visate ter ganho a licitação é transparente, é justo, a divulgação aconteceu, foi um processo limpo, é importantíssima a sua presença lá no dia como presidente da comissão que trata do assunto e que acompanhou muito no ano passado. Agora, a partir desse momento, nós chegarmos no valor que foi proposto e que foi dado como garantia em campanha. O aumento do combustível, isso aí é óbvio que ia acontecer, né? O milagre dos valores do combustível, quem prometeu foi o presidente da República na campanha e também não cumpriu até agora, né? Nós estamos no maior patamar né? do petróleo até hoje no Brasil. Então,
eles que se expliquem, né, vereador Petrini? Nós vamos estar aqui fazendo essa cobrança e buscar esses 13,50. Naquilo que nós pudermos ser parceiro, com certeza a Câmara será parceira. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Uma baita experiência, um vereador muito atuante aí, com bastante responsabilidade. Admiro o seu trabalho. Então era isso. Obrigado, colegas vereadores, pela manifestação. Ficou aqui minha manifestação. Bom dia a todos. Obrigado, senhor presidente.